Olá, vamos continuar? Na primeira aula, nós aprendemos aí a tabela periódica atual, a classificação geral da tabela periódica. Então, ela se divide em metais, metalóides, ametais e gases nobres. Nós vimos que a maior parte da tabela periódica era formada por metais que tinham suas características específicas. Você não pode esquecer que o metal tem tendência a perder elétrons. Então, eles formam cátions. Os ametais, não é, têm tendência a ganhar elétrons. Então, eles formam ânions. Mostramos também lá os metalóides, a antiga classificação que chamava de semimetais caiu ao desuso, nós chamamos de metalóides. Nós temos também aí os gases nobres, a gente viu que ele tem esse nome de nobre porque ele não participa de ligações químicas, pouquíssimos compostos são formados, e também tem um átomo de hidrogênio que na tabela periódica ele fica sozinho, porque ele não tem características semelhantes a nenhum outro elemento. Ok, hoje nós temos nossa tabela periódica atual. Observe que nós temos aqui nessa tabela que eu estou projetando para vocês aí, 8 linhas horizontais, ok? 8 linhas horizontais. Essas linhas são chamadas de períodos. E na vertical, eu tenho 18 colunas. Essas 18 colunas aqui são chamadas de grupos ou famílias. Olha, cada período da tabela periódica, que está aqui na horizontal, corresponde, então, a uma camada eletrônica. Então, nós temos K, L, M, N, O, P e Q, não é? Com 7 camadas. E na 8ª camada, teria, então, a próxima letra. Ok, observe essa projeção que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Dependendo da tabela periódica, a gente tem algumas informações que são importantes, ok? Nessa tabela periódica que eu estou projetando para vocês, eles têm muitas informações. Mas dessas informações, nós utilizamos mais o número atômico, tá vendo aqui? E a massa atômica. Cada tabela periódica apresenta em uma posição. Então, você precisa estar atento, porque a tabela periódica, ele sempre vai lhe dar uma legenda. Então, observe na legenda da tabela periódica, onde se localiza o número atômico e também a massa atômica. Ok. Avançando aqui, na tabela periódica, nós temos aqui, então, 18 famílias. Cada família da tabela periódica tem um nome específico. A família 1 é chamada de metais alcalinos. A família 2 é chamada de metais alcalinos terrosos. Lembre-se que o hidrogênio está na primeira família, mas ele não é considerado metal. Lembre-se que o hidrogênio está aqui não porque ele tem a mesma característica dos elementos de sua família. Tá bom? Então, aqui, ó, nós temos os metais alcalinos. Na família 2, nós temos os metais alcalinos terrosos. Na família 16, que é a família 6A, nós temos os calcogênios. Na família 17, que é a família 7A, nós temos os halogênios. E na família 18, vocês já aprenderam aqui, que é a 8A, chamada também de família 0, que são os gases nobres. E as outras famílias não têm nome? Tem, mas é simples. A família 13 é chamada de família do boro. A família 14 é a família do carbono. E a família 15 é chamada de família do nitrogênio. Tá certo? Então, aqui está a classificação, então, pelas famílias. Olha, vou colocar aqui agora um resumo disso. Olha lá, tá vendo? Então, família 1A, que é a família 1, a família dos metais alcalinos. A família 2A, chamada também de família 2, a família dos metais alcalinos terrosos. A família 3A, 13, é a família do boro. A família 4A, 14, é a família do carbono.
A família 15, que é a família 5A, é a família do nitrogênio. A família 6A, que é a 16, é a família dos calcogênios. A 7A, que é chamada de 17, é a família dos halogênios. E a 8A, que é a família dos gases nobres, chamados também de gases raros. Eu quero mostrar para vocês essa tabela periódica aqui, para falarmos agora um pouco dos períodos, ok? Lembre-se, o que os elementos de um mesmo período têm em comum? O mesmo número de camadas. Então, aqui, ó, período 1, uma camada, K. Período 2, eu tenho duas camadas, K e L. Período 3, K, L e M. E assim sucessivamente. Então, o que os elementos de um mesmo período têm em comum? O mesmo número de camadas. E se eu estivesse perguntando, e os elementos de uma mesma família? Os elementos de uma mesma família têm as mesmas propriedades e o mesmo número de elétrons na última camada. Então, por isso que a gente olha assim, olha, família 1, metais alcalinos, tirando o hidrogênio, né? Então, família 2, metais alcalinos serrosos. Quer dizer, estando na mesma família, tem as mesmas propriedades e o mesmo número de elétrons na última camada. Se está na família 1, tem um elétron na última camada. Se está na família 2, tem 2 elétrons na última camada. Essa última camada de um átomo nós chamamos de camada de valência. Falando agora dos períodos, então, ok? Então, já vimos aqui, então, período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, observe que aqui embaixo aparece agora 2 grupos de elementos. Este primeiro aqui, onde tem um La, que é o lantânio, é chamado de grupo dos lantanídeos. Aqui são os lantanídeos. E esse AC aqui, que o primeiro elemento é o actínio, é chamado de actinídeos. Ó, eles estão fora da tabela periódica? Não! Todos esses elementos têm propriedades semelhantes, então eles estão aqui, ó, dentro da família 3. Dentro da família 3. Observe, então, o La, ele está na família 3 e no período 6. O AC, ele também está na família 3 e no período 7. Então, todos esses elementos aqui dos lantanídeos, eles estão no período 6. E os elementos todos dos actinídeos, eles estão no período 7. Estão, ó, aqui dentro. Aqui dentro. Dá para ver pelo número atômico, porque a tabela periódica ela está organizada em ordem crescente de número atômico em períodos. Observe aqui, ó. Hidrogênio é o número atômico dele. O hélio, 2. E assim sucessivamente, ó. 3, 4. Aí vem aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por período. 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quer dizer, a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico. Mas observe que quando a gente chega aqui no período 6, tá assim, ó, 55, 56, aí continua aqui embaixo. 57, 58, 59, até o 71, e depois continua aqui, ó, de novo, ó, 72, 73, 74, 75, e assim sucessivamente. A mesma coisa no período 7. Eu tenho aqui, ó, 87, 88, aí continua aqui embaixo, ó, 89, 90, 91, até o 103, e depois continua aqui em cima. Tá certo? Então, essa é a tabela periódica, então, moderna. Então, a gente pode aqui, ó, tirar algumas características, então. Olha, tá vendo esse elemento aqui? O Hg. O Hg é um metal. Ele é o único metal líquido. Todos os outros metais da tabela periódica são sólidos. Aqui nos ametais, nós já vimos que o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o cloro são gasosos. São gasosos. O bromo, que tem por símbolo Br, ele é líquido, tá certo? Então, observe aí a tabela. Gases nobres não precisa nem falar aqui que você já conhece.
A tabela periódica, a maior parte dela são formadas por elementos naturais, mas tem também aqui alguns elementos que são artificiais. Naturais, por quê? Porque nós encontramos ele na natureza. Os artificiais, eles são desenvolvidos em laboratório. A maior parte aqui da tabela é natural, mas também tem os elementos artificiais. Quais são eles? Tecnécio, que tem por símbolo aqui, ó, TC, tá vendo aqui? TC, tecnécio. Bromécio, que tem por símbolo aqui, ó, PM, e os transurânicos. O que são transurânicos? Ó, o urânio aqui, tá vendo? Urânio não. Mas todos os elementos que vêm depois do urânio são chamados também de elementos artificiais. Então, nós temos tecnécio, bromécio e os transurânicos, os elementos que vêm, então, depois do urânio. Isso é importante você também saber. Observe essa tabela periódica, que ela está dividida aqui agora em subníveis, não é, de energia, S, P, D e F. A família 1 e a família 2, se você fizer a distribuição para qualquer elemento da família 1 e 2, vai terminar em S. Quando você chega aqui, ó, da família 13 a 18, termina em P, com exceção desse elementozinho aqui, que é o hélio. O primeiro gás nobre hélio, ele não termina em P, tá bom? Porque ele tem 2 elétrons, ele termina em S. Mas essa região aqui é a região do P. Aqui no meio é chamado de D, são os elementos de transição. Esses são os elementos de transição, alguns lugares chamam de transição externa. E cá embaixo, onde ficam os lantanídeos e os actinídeos, são chamados de elementos de transição interna. Por que elemento de transição interna? Lembre-se que todos esses elementos aqui, eles estão aqui, ó, dentro de uma mesma família, da família 3. Então, a família S e aqui, essa região S aqui, e a região P, são chamados de elementos representativos. Gravou? Elementos representativos. Essa região aqui de S e de P. Aqui na região D, esse meio da tabela periódica, é chamado de elemento de transição. Em alguns lugares, chama de transição externa. Porque aqui embaixo, onde está os lantanídeos, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, são chamados de elemento de transição, então, interna. Porque eles estão aqui dentro de uma mesma família, família 3, sendo que os lantanídeos estão no período 6 e os actinídeos, então, eles estão no período 7. Alguma dúvida? Dá uma lida lá no material, no módulo, porque lá tem o resumo de tudo. Ok? Então, vamos encerrar por aqui. Tá bom?